Olá, boa noite. Hoje a live vai ser de relacionamento saudável. Enquanto eu estou esperando as pessoas entrarem, eu vou chamar uma terapeuta super especial que se chama Mirleide Vorme. Então, enquanto eu estou esperando vocês, eu vou chamar Mirleide. Boa noite, Oi, boa noite. Tudo bem? tudo bem e você? Eu estou bem também. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem, porque esse horário de 7 horas, muitas vezes estão chegando do trabalho, e Sim, aí a gente sim. espera 5 minutinhos e a gente começa. Você Vamos é uma aguardar. pessoa, eu tenho muito que agradecer a você pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, Ara. Fiquei lisonjeada pelo convite. Você é especial para mim. Ah, Então, que eu legal. acho que já dá para a gente começar, que eu estou vendo já pessoas entrando. Isso Então, mesmo. eu vou falar um pouco sobre relacionamento saudável. Mas para eu entrar nesse ponto, eu tenho que falar do funcionamento do cérebro. O nosso cérebro tem 95% do inconsciente e 5% do consciente. Nós somos formados de 50% masculino, 50% feminino, 50% infantil, 50% adulto. O nosso cérebro tem um hemisfério esquerdo, que é o pensar, representa o pensar. E o hemisfério direito representa o sentir, que é justamente a nossa criança. É ali que fica o nosso inconsciente. Então, quando a gente nasce, a gente reúne e pega tudo o que acontece na nossa família, porque a criança não ouve, ela copia tudo o que acontece na família. Se ela tem uma família estruturada, ela vai ter uma criança interna estruturada. Claro que ela vai ter blocos, traumas, que toda criança tem. Eu cai, um cachorro corre, alguma coisa, uma briga com alguém, ele fica. Mas o que ele pega mais é da família, é o convívio com a família. Se ela vem de uma família desestruturada, ela vai estar uma criança cheia de trauma. Aí o que é que acontece? Essa criança se torna adulto e esse adulto traz tudo no mapa mental dele. Tudo que aconteceu na infância, ele traz no mapa mental dele. Então, o que é mapa mental? É tudo que a gente pensa, que a gente cria. Isso é o nosso inconsciente. O mapa mental é o nosso inconsciente. Então, a pessoa vem com aquela ideia formada da infância. E o mapa mental não é nada mais do que a nossa impressão digital. É única. Eu tenho o meu, você tem o seu, todo mundo tem o seu. E aí você começa a se relacionar com alguém, e esse relacionamento, a pessoa veio de outro sistema familiar, totalmente diferente, tem outro mapa mental, que é dele. E aí, enquanto estão namorando, tá ótimo, porque cada um discute ali qualquer coisa, cada um vai para sua casa e fica naquilo mesmo. Mas quando você resolve juntar as escovas, morar junto, aí o negócio muda. Por quê? Porque um tem um costume, o outro tem outro costume. Num casamento, uma mulher que é toda arrumada, o marido é todo desarrumado. Vai ter briga toda hora, porque cada um tem um mapa mental diferente do outro. E não adianta a gente dizer, a mulher dizer, você faz isso, você faz aquilo, você não vê que está fazendo errado, porque ele não vê.
É o que ele tem no mapa mental dele, é aquele comportamento. E ela tem o comportamento dela. Ele também acha ela chata, enjoada, muito cri-cri. Ele também acha. Tão errado, cada um está agindo de acordo com o seu mapa mental. E aí, o que é que precisa fazer? É saber lidar com as diferenças. E como é que você sabe? Você sabe lidar com as diferenças quando você procura alguém para resgatar a sua criança interna, que você deixou na infância. Porque a criança interna tem que vir com a gente. Na live passada, eu contei a minha história. Eu tive que resgatar a minha criança interna. Eu consegui andar e reconhecer que eu podia fazer tudo sozinha, não precisava de ninguém. E aí a pessoa tem que procurar, deve procurar um terapeuta, procurar ajuda para que ela possa se transformar, porque o terapeuta transforma. Entendeu? Ninguém nasceu daquele jeito. A pessoa está daquele jeito. Então, o terapeuta vai mostrar a ela, na transformação, de uma maneira ou de outra, que cada um tem seu mapa. E o mundo tem várias possibilidades, mas eu só enxergo a minha possibilidade do meu mapa, ou vocês só enxergam a possibilidade do mapa de vocês, e não conseguem expandir a mente. Como é que você expande? Quando você procura uma ajuda. E aí você vai aprender a lidar com as diferenças, procurar se relacionar bem com o marido através da conversa. Ô, fulano, você não está vendo que eu já arrumei a casa e você deixou essa roupa aqui no meio da casa? Através de conversa, vai catequizando a pessoa para que a pessoa vá entrando naquela situação. Eu gosto muito de dar exemplo do número 6. Se eu pegar um número 6, botar deitado e colocar uma pessoa do lado direito e outra pessoa do lado esquerdo, a pessoa que estiver do lado direito vai ver 6. E a pessoa que estiver do lado esquerdo vai ver 9. Quem é que está errado? Nenhum dos dois. Todos os dois são certos. Dependendo da perspectiva de que você está olhando, você está vendo a situação. Então, é isso. Agora eu vou abrir para a terapeuta Mirleide falar um pouquinho também sobre esse assunto, para vocês ouvirem. E eu agradeço muito a presença de vocês. Boa noite a todos. Já vi uma amiga minha de muitos anos, minha irmã, colegas de trabalho. Muito bom ter todos aqui conosco numa quinta-feira. Todo relacionamento, e não é só o relacionamento amoroso, né? Todo relacionamento, ele precisa ter essa... Às vezes a gente precisa parar algumas arestas, mas também é muito importante que a gente saiba, que a gente reconheça quais são as nossas dificuldades para que a gente não termine, às vezes, com alguma dor que se carrega desde a infância. A gente costuma falar muito isso, né? Aquilo que eu estou sangrando, aquela dor que eu tenho, se eu não olhar para ela, não buscar ajuda para curar, eu vou sangrar em quem não merece. E em quem eu vou sangrar? Em quem está mais próximo de mim. Pode ser o marido, pode ser o pai e a mãe, pode ser um irmão, pode ser um filho. Então é muito importante, e acho que se buscou muito isso, principalmente esses últimos anos, que se foi obrigada a olhar muito mais para dentro de si, começou a se buscar muito mais ajuda terapêutica, né? Para se saber como eu lido com as minhas crenças, como eu lido com a minha maneira de pensar e como eu posso fazer para que harmonize todo tipo de relacionamento que eu tenho. Porque hoje se fala muito, inclusive, de relacionamento tóxico no trabalho, algo que não se falava há alguns anos atrás, né, Yara? Verdade. Até se falava disso quando era um relacionamento amoroso, porque às vezes a mulher sofria violência doméstica, ou então até a violência psicológica, mas isso tudo veio à tona muito mais agora, do início de quando todo mundo ficou enclausurado em função da pandemia, e a gente sabe que isso aumentou muito mais inclusive a violência doméstica, né? Ela aumentou muito mais com essa questão de ter que ficar enclausurado. Por quê? Porque as pessoas não olhavam mais uma para a outra e muito menos para o seu comportamento.
E aí, quem é que vai? Aonde que isso vai machucar mais? Em quem termina sendo mais frágil nessa hora, né? É Então, é verdade. muito importante. Qual a terapia que você trabalha, Yara, que você trabalha essa parte de relacionamento? Olha, O que eu você estou usa? trabalhando com PNL, estou trabalhando com hipnose clínica, com constelação familiar sistêmica na mesa quantiônica. Dependendo Hum, do problema e como o cliente chega até mim, eu vou usar determinada técnica. Porque se ele uhum. chega mais tranquilo, eu vou trabalhar com a técnica. Se ele chega mais ansioso, mais nervoso, chorando, eu tenho que aplicar outra técnica para acalmar ele, para poder trazer ele para a realidade. Agora tem uma coisa interessante, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. A filha mulher tem o pai como modelo de homem na vida dela. Então, não sei se vocês observaram que tem pessoas que dizem, poxa, meu marido só adora a rua, só sai para beber, e aí não dá certo, fica naquele relacionamento abusivo, e aí volta, arranja outro, a mesma coisa. Por quê? Porque o pai dela também era alcoólatra. O pai dela também bebia. E o modelo de vida da filha mulher, geralmente o padrão é o pai. Se o marido é quieto, o pai deve ser quieto também. Se o pai traía, vai arranjar alguém que vai acabar traindo. É assim uma coisa interessante, né? É A o gente modelo de busca os vida. padrões, É os né? E tem o padrões da outro. família. E também tem o outro lado, às vezes, o honrar a mãe, né? Ou, se minha mãe não foi feliz, eu não posso ser feliz também. Se minha mãe, de Verdade. repente, ficou viúva muito cedo, você termina, não, às vezes, a mulher não tem um relacionamento muito longo, mas o homem também, porque ele, assim como para a menina, o pai é o espelho para o homem, muitas vezes a mãe é aquela ligação muito forte, e a gente fala muito É isso, verdade. né? Para que a gente possa ter um relacionamento saudável, a gente precisa buscar essa criança da nossa infância e curar ela se ela tem alguma dor, porque senão eu vou ficar sempre olhando É, alguma coisa que talvez aconteceu com a minha mãe ou com o meu pai, e aí eu termino espelhando isso no relacionamento. é verdade. A mãe, quando o pai deixa ela e ela cria os filhos sozinhos, a filha, os filhos, ficam com o lado masculino fragilizado. Então, é fraco a parte. Não sei se você já ouviu falar numa pessoa, numa mulher que diz, porque homem não presta, homem não sei o quê. Por quê? Porque o padrão de homem que ela tem na mente dela, no mapa mental dela, é o pai dela, que não prestava, que largou a mãe. Então, para ela, nenhum homem presta. E isso ela leva, aí ela não fica em relacionamento nenhum, porque o padrão de homem é aquele que ela viu na infância. E aí E é também o fica que é com ele. muito vendido, né, Yara? Isso, Pois isso é, foi vendido, se a gente parar para pensar, é o que mais você escuta na mídia também. é, É um inconsciente coletivo. Por exemplo, é normal um homem trair, então homem nenhum vai ser fiel, e a gente sabe que isso não é verdade, tem homens que são fiéis, e é normal a mulher aguentar. Então, e não é assim. é, A mulher pode sim se libertar de um relacionamento que não é bom, ela tem todo esse direito, mas é o que? A gente vem de milhares e milhares de anos onde na verdade, as mulheres eram só mais um objeto da posse do homem. é Então, verdade. tudo isso você precisa trabalhar e É, buscar. é, E aí, assim, de repente se vira muito e tipo assim, não, agora os homens são meus inimigos. Não. Homem e mulher, eles são um complemento um do outro, né? A parceria, seja a parceria entre dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, essa parceria é para ser um complementar um do outro que vai alinhar, que você tenha os mesmos objetivos muito parecidos para que isso se harmonize, né? é Então a verdade. gente precisa entender que o outro não é o meu rival ou a minha rival, não. Nós somos parceiros numa jornada de vida. É verdade. Eu tive um cliente que é interessante. Ele era um rapazinho mais ou menos de uns 30 anos.
Aí chegou aqui que mulher não prestava. Ah, que nada, mulher não presta. Ele veio falar sobre relacionamento. Aí eu fiquei encucada. Meu Deus, esse homem... Quando eu fui descobrir, fazendo as perguntas, o trabalho, descobri que a mãe traiu o pai, desde que ele era pequeno. Então, ele cresceu com essa imagem de que mulher nenhuma presta. Ele generaliza aquilo, porque o que ele aprendeu na criança, o modelo dele de família, de sistema familiar, é uma mãe que traiu o pai. E ele trouxe para a vida adulta, ele não tratou a criança dele, e a criança nossa é o nosso inconsciente, e está com aquele trauma ali, aquele bloco, que ele vai levar para a vida toda. Enquanto ele não trabalhar com isso, mulher nenhuma, ele fica com mulher nenhuma. Não fica. E a mesma coisa acontece com o homem. Quando a mulher, o pai trai, e ela traz essa imagem de que o homem não presta, que o homem é traidor, porque ela viveu aquilo na infância, a mãe chorando. Porque muitas vezes a mãe passa isso para os filhos, que é muito errado. Se tem suas diferenças com seu marido, resolvam sozinho. E não faça com que os filhos tomem aquilo para eles. Porque, no final, isso vai ficar muito pesado para os filhos. Porque o problema é do pai e da mãe. Eles que têm que resolver, não é os filhos. Na verdade, eu sempre falo assim, na teoria é maravilhoso, né? A gente sabe que é homem e mulher num relacionamento amoroso, pai e mãe é para sempre. Eu falo assim, né? O relacionamento amoroso ele pode acabar, mas quando tem filhos, pai e mãe é para sempre. Mas na prática é difícil de você conseguir separar isso, porque sim, infelizmente a maioria dos relacionamentos só terminam quando a coisa já está muito complicada. Eu me surpreendi porque há uns meses atrás eu atendi um casal separados, né? Com o tarô. Primeiro eu atendi a moça, depois eu atendi o rapaz. E eu achei assim maravilhoso a maturidade deles. Por quê? Porque eles sentiram que o relacionamento amoroso tinha acabado, mas não o respeito e a amizade. Então, cada um ia seguir o seu rumo, mas eles queriam ter certeza. Então, vieram ver como estava a energia do tarô, se era aquilo mesmo. E aí, o que saiu para ela e o que saiu para ele terminou sendo muito parecido em função disso, mas o que eu achei assim fantástico, que é o que seria ideal em todo relacionamento quando ele acaba, que fosse daquela forma, sem briga, sem acusação, sem nada disso. Mas, infelizmente, né, mas a gente sabe difícil. Que não... Sim, porque a gente tem assim, ó, eu falo que foi vendido para todos nós aquela imagem de... E o catolicismo faz isso, né? O cristianismo em si, você é casado até que a morte os separe. Não, porque às vezes pode ser que o meu aprendizado com aquela pessoa é por um determinado período. Ai, meu casamento, eu tive 2 filhas com meu primeiro marido. O meu casamento não deu certo? Deu, pelo período que ele tinha que dar. Tanto deu certo que eu tive 2 filhas. Isso, é verdade. E aí depois, cada um foi para o seu lado, e graças a Deus a gente se dá muito bem, a gente é muito amigo. Então a gente também precisa olhar para isso e entender assim, mas porque todo mundo que eu me relaciono não dá certo. Não, peraí, primeiro olha para você. O período que você ficou com aquela pessoa tinha um aprendizado. Será que você está repetindo isso porque você não aprendeu o que precisava? Aí sim. Que dor eu estou carregando, que eu estou repetindo esse padrão e não me sinto feliz. Aí ela caiu a ficha dela. Daí você entende o que é. Então, não é porque que eu não tenho sorte, ou não, mas é porque em outra vida eu não sei. Não. Eu, pelo menos, tenho muito essa concepção comigo. A gente está nessa vida para ser feliz. Então, é verdade. Para que eu viver o momento, né? Então assim, mas não é o outro que vai me fazer feliz. Se eu estiver feliz com a minha companhia, comigo mesma, aí eu vou atrair pessoas que agregam essa felicidade. Pois é, a nossa criança interna. Se você resgata a sua criança interna e segura na mão dela, e é pai e mãe dela, você vai ser uma pessoa super resolvida.
Nada vai Sim. abalar você. Não deu certo aqui? Não deu, não era para dar, vamos ficar tudo bem. Desse relacionamento gerou um fruto maravilhoso, nossos filhos, e vamos seguir adiante, cada um para seu lado. Entendeu? Sim. Sabendo lidar, mas geralmente não é isso que acontece. Entendeu? Geralmente não é isso que acontece. As pessoas ficam com muito trauma, carregam aquele peso, e aí as coisas não andam na vida dela. Entendeu? E precisa ver que quando acontece uma coisa dessa, que você vê que as coisas não estão dando certo com você, vamos procurar onde é que está a raiz do problema. Porque se Sim. cair sua ficha na terapia, da onde está a raiz do problema, aí vai embora. Eu mesmo estava com uma pendência na minha vida e eu fiquei procurando saber onde é que estava a raiz do problema. Aí eu fiz uma técnica de PNL comigo, a primeiro dia, gravei primeiro, para eu não ficar olhando, fechei os olhos, fiz. Aí não caiu ficha nenhuma. Eu digo, eita, deixei passar o tempo e disse, vou fazer de novo. Na segunda vez, caiu a ficha. Eu disse, Sim. meu Deus, porque eu nunca pensei nisso, rapaz, eu nunca tinha pensado naquela possibilidade. Então, por quê? Porque eu vivo me trabalhando como você também, nós Sim. terapeutas. Uma cliente me falou, vocês terapeutas não tem problema. Eu digo, não existe isso não, todos nós temos problema. Agora, nós percebemos o problema mais rápido do que vocês e a gente Sim. procura cuidar e resolver. E vocês não, ficam guardando aquilo, porque muitas vezes as pessoas se dizem assim, vamos embora para uma festa ali, para pagar não sei quanto, a pessoa vai. Mas vamos embora tratar você desse problema. É muito caro, né? A pessoa geralmente... Por quê? Porque ela não está dando prioridade ao bem-estar dela. E também assim, ó, eu pelo menos penso também que muitas horas não é muito fácil a gente olhar para as nossas dores, É, né? E aquela coisa, eu tenho que lembrar que eu tenho um lado luz e um lado sombra. E se eu quero que essa sombra se transforme em luz, eu tenho que trazer ela para cima. Para aí eu iluminar ela e transformar ela em luz. E mexer com as dores não é muito simples. Eu não é até brinco fácil. assim, gente, não é uma coisa que não é linear, é como a carta da roda da vida no tarô. Ela está sempre girando, uma hora está tudo bem bom, outra hora mais ou menos, outra hora está ruim, outra hora está mais ou menos, e assim vai. Mas esse autoconhecimento, ele me traz duas coisas. Ele me traz responsabilidade e ele me traz força. Porque enquanto eu acho que o problema é o outro, eu, além de não me responsabilizar pela minha energia, eu ainda não tenho força para, de repente, sair de uma situação até de abuso que eu possa estar vivendo. Agora, quando eu entendo que, peraí, eu tenho responsabilidade, de alguma forma eu atrair esse tipo de relacionamento abusivo, alguma coisa eu posso aprender disso, e aí eu tenho força para buscar ajuda. E o buscar ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força, de que eu tenho a coragem de pedir ajuda. Entendeu? Porque também é outra coisa, que às vezes a pessoa pode ficar com vergonha. Ai, mas eu não vou falar sobre isso. Mas não. Tenha coragem de pedir ajuda, porque vai ter alguma ferramenta de algum tipo de terapia que vai se conectar com você e você vai conseguir sair dessa dor que você está, né? Porque sim, nós como terapeutas a gente vai oferecer as ferramentas que a gente trabalha, mas depende muito da pessoa, dela colocar tudo isso em prática, dela estar pronta para trabalhar com tudo isso, né? Porque a pessoa mexer com a ferida não é todo mundo que quer, não. Às vezes a pessoa fica ali com aquela ferida, mas não tem coragem de mexer nela. Alguma coisa que prende. Sim, para porque você, dói, né? porque dói muito, ela não quer. A mesma coisa uma pessoa que precisa fazer exercício para emagrecer. Aquilo
dói demais nela fazer exercício. Ela quer comer, não fazer exercício. E Então, outra, né? A primeira vez que vai para academia, volta que dói até a que alma. dói tudo, é. Então, ela precisa ter muita força de vontade para ela enfrentar aquela situação e vencer. Trazer o lado luz e tirar o sombra, a pessoa precisa também estar preparada para aquilo. Sim, Entendeu? sim. E Precisa isso ter preparo. acontece com todo mundo. Ninguém chega um momento da vida que é assim, e aí a pessoa pode dizer assim, mas que às vezes acontece de pegar pessoas que estão nessa, isso aqui me separa, não me separo. Eu sempre falo assim, gente, eu não posso dizer para, olha, fulana, se separe. Não, por quê? Porque às vezes o que para mim seria algo inadmissível, para ela ainda está suportável. E aí, o que eu sempre falo para as pessoas quando estão num relacionamento e estão na dúvida, põe numa balança. Se o que pesa mais ainda é o que tem de bom, você pode trabalhar o que tem de ruim. Agora, se o que tem de ruim está pesando mais, aí já é um sinal de alerta. De se realmente vale a pena continuar nesse relacionamento ou se não, peraí. Porque eu preciso me amar primeiro e me respeitar para que o outro saiba me amar e me Pois respeitar. é. O relacionamento abusivo mesmo, eu chamo que a pessoa está no canal de parto. Por quê? Ela não sai daquele relacionamento, ela apanha, mas depois ela diz, não, eu acho que ele vai melhorar. Por quê? Porque ela tem medo do que está lá fora. E onde ela está lá dentro, eu falo justamente canal de parto, isso é como se a criança estivesse na metade. Ela está com medo do que ela vai achar pela frente, a coisa nova, mas está acostumada com o que ela passa. E ela prefere ficar ali, porque ela, isso aqui eu já conheço, já sei que é assim, e se eu sair acontecer uma coisa pior? Mas, na realidade, a tendência é acontecer uma coisa melhor, mas a pessoa fica presa àquilo. E também, muitas vezes, depende, né, existem vários graus de abuso, e quando o abusador ele é manipulador, faz com que a pessoa que está sendo abusada acredite que ela merece tudo aquilo. E isso é muito doloroso, porque vou chegar num ponto que, não, mas é porque eu deixei nervoso, por isso que eu apanhei. Não, mas é porque... Não, isso são coisas que não se podem admitir. Ninguém tem o direito de erguer a voz, de ofender. E isso acontece em ambiente de trabalho. E já me aconteceu de chegar um gerente e falar para mim, não, o cliente sempre tem razão. Porque uma vez eu até levei um tapa. Eu olhei para ele, eu sou agora eu sou um pouco mais comedida, mas na época não era tanto. Eu lembro que eu peguei assim de dedo e falei assim, tem uma coisa para te falar. Nem meu pai bateu em mim. Se um homem erguer a mão para mim, vai para cadeia, porque eu chamo a polícia. Ele me olhou com os olhos. Ele disse... Mas, tipo, você acha que... Eu não vou admitir ser ofendida, sabe? Claro que a gente não tem que entrar num bate-boca, numa discussão, não vai valer a pena. Agora, não queira vir me ofender, achar que você pode vir para cima de mim. Não, eu tenho o meu limite. Né? Então, só que, claro, tem pessoas que têm essa facilidade de dizer, não, peraí, o meu limite é esse. E tem outras que têm medo, até pelo que vivenciaram na infância. Porque, de repente, na infância, senta, fica quieta, não faz barulho. E aí carrega aquilo para o resto da vida. Eu tenho que ficar quietinho, sentado, não fazer barulho. E aí, às vezes, passa por situações terríveis no trabalho, na escola, no relacionamento a dois. Por quê? Porque acha que tem que ficar quietinho, sentado, né, inconscientemente, sem desagradar ninguém. Pois é, o papo está muito bom, adorei bater papo com você, Mileide, foi assim maravilhoso, eu tenho muito que te agradecer a todos que estão assistindo a nossa live, que o assunto é muito interessante, é um assunto que vale a pena a pessoa prestar atenção, que é o cotidiano da nossa vida, mas a gente vai ficando por aqui. O papo está maravilhoso, mas vocês também já estão cansados, chegaram do trabalho. E é isso aí. Um beijo, Mileide. Um beijo a todos vocês e muita luz. Um beijo, Yara. Obrigada pelo convite.
E lembrem-se, peçam ajuda, porque é o que a gente precisa quando está passando por qualquer momento que a gente não está vendo uma luz no final do túnel. A terapia pode ser essa luz, então peçam ajuda. Beijos no coração. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.